Vamos chamar aqui à mesa virtual, é claro, o professor Valtair. Ele prometeu hoje, no tempo de nossa igreja às 9 horas, que começaria respondendo a uma pergunta. Qual a pergunta e qual a resposta? Estou atento, Valtair, estou atento. Perfeitamente, meu querido pastor Israel, meus irmãos, minhas irmãs, é muito bom voltar a falar com você sobre este assunto. Hoje pela manhã anunciei lá meio esbaforido que iria tratar deste tema hoje com você, né? Porque o pastor Israel me chamou, eu estava subindo as escadas e cheguei lá em cima sem ar, né? E aí falar sem ar é difícil, Israel, né? As palavras faltavam. Mas o que eu prometi, vou cumprir. Quero começar respondendo à pergunta sobre se vamos conhecer nossos queridos irmãos após a morte, né? E para responder esta pergunta, eu devo iniciar dizendo para você que a Bíblia tem poucas passagens, poucos textos que tratam deste assunto. Então, nós precisamos usar aí, em algum momento, a dedução teológica, nós temos que pensar por princípio, nós temos que olhar sobre as mensagens curtas de um texto e somar com mensagens curtas de outro texto também, né? Então, este é o jeito de trabalhar com um tema como este, não tem outro. Porque nós não temos uma passagem bíblica que responde essa pergunta aí. Né? Como será o corpo do irmão na ressurreição? Após a morte, eu vou reconhecer meu irmão? Essas questões não estão claras. Então, se não estão claras, nós precisamos trabalhar por dedução, partindo de textos e interpretação desses textos e por princípios. Tá? Então, um texto me fornece um elemento, o outro texto me fornece outro elemento, e um texto principal, o texto principal para a nossa reflexão aqui é basicamente o texto de Gênesis, que descreve a forma como Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano com duas naturezas. Está lá o texto, a narrativa de Gênesis, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, né, porque os dois capítulos tratam da criação do ser humano, eles, com clareza, com muita clareza, revelam para nós a antropologia bíblica, que consiste de um ser humano que tem duas naturezas. O ser humano é um ser de dupla natureza. Eu tenho uma parte física e uma parte não física. Como é que eu vou chamar esta parte não física? Aí nós podemos chamar de espírito, de alma, de mente. O nome que nós vamos dar para a nossa parte não física, a parte não material, vai depender do gosto, né? Tem gente que usa espírito, outro usa alma, outro usa mente, tem gente que separa espírito de alma, de mente, mas isso aí é o de menos. O que nós temos que ter em mente é que o ser humano, como criado por Deus, a obra divina, ser humano, esta obra divina, ser humano, tem uma natureza física, você pode encostar nas pessoas, e tem uma natureza não física, uma natureza não material. E essa natureza não material eu vou chamar aqui, apenas por convenção, de natureza espiritual. Apenas por convenção. Vamos lá, vamos convencionar aqui, chamar de uma natureza física e uma espiritual. Este é o ser que Deus criou. Este é o homem como Deus o criou, né? Homem e mulher. Ele foi criado assim. Esta é a obra da criação. Um ser humano só corpo, então, não é ser humano. Só espírito também não é ser humano. Você está me acompanhando até aqui? Nós partimos do Gênesis para dizer o seguinte: o ser como Deus desejou, o ser como projeto de Deus, o ser humano como criado por Deus, perfeito, segundo aquela avaliação que ele mesmo deu lá em Gênesis 1, ele tem corpo e espírito. Só espírito é menor do que o projeto original de Deus. É imperfeito, está incompleto. Só corpo é menor do que o projeto de Deus. Está incompleto. O ser humano inteiro é corpo e espírito. Né? Então, este é o dado primordial para a gente responder essa sua pergunta. Aí chegamos a um momento em nossa vida que, em função do pecado, já falei isso para você na semana passada, em função do pecado, a vida deste corpo material se consome, e ela se consome dia após dia, né? Desde o momento em que nós começamos a andar por aqui, nossas células vão produzir energia, e no ato de produção de energia da célula, ela envelhece. Olha que coisa interessante, meu querido Israel.
nós começamos a envelhecer pelo fato de vivermos aqui nessa caminhada aqui, porque depois que nós pecamos, Israel, a partir do momento em que nós começamos a viver, nós começamos a morrer, porque o ato da morte no nível celular se dá a partir do momento em que ela começa a fabricar energia, começa a se dividir. Ou seja, a célula começa a existir e ela, por existir, pelo simples fato dela existir, ela vai envelhecendo e ela vai se enfraquecendo. Então, nós começamos a morrer quando nascemos. A partir do momento em que nós nascemos, começamos a morrer. Em algum momento, termina a vida aqui. Este corpo material, Israel, ele vai desaparecer. Ele vai ser enterrado em algum lugar e ele vai virar pó. Né? Vai virar pó. Isso é claro, é simples e tranquilo de perceber. Né? Concretamente, é só visitarmos os cemitérios. Ali estão enterrados nossos entes queridos, depois que os corpos param de funcionar. Como crente em Jesus Cristo, nós afirmamos que esses irmãos nossos, quando seus corpos param de funcionar, seus espíritos continuam vivos do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Seus espíritos estão vivos, cantando louvores a Deus, Israel, conscientes, porque vida com Cristo é vida consciente. Não há nenhuma passagem bíblica, nenhuma sequer, que descreve a vida após a morte, com pessoas dormindo, cochilando, esperando alguma coisa por acontecer. As passagens bíblicas descrevem os crentes após a morte, os descrevem conscientes. Eles estão acordados. O estado após a morte não é um estado de sono profundo, aguardando algo, mas é um estado de consciência. O Apocalipse, por exemplo, descreve os crentes após a morte cantando louvores a Deus. Em alguns casos, descreve até os cânticos que essas pessoas cantam após a morte. E está claro para nós que ninguém pode cantar dormindo, os crentes que estão lá estão cantando acordados, consciente. A vida após a morte com Cristo é uma vida de consciência. E consciência, Israel, significa o quê? Significa saber quem é. Consciência significa carregar uma identidade pessoal para a eternidade. Se você está me acompanhando, meu irmão, eu estou construindo aqui uma progressão, né? Uma imagem com você da vida após a morte. Então, nós temos um corpo, esse corpo aqui envelhece, ele morre aqui na Terra, o espírito continua vivo e consciente do lado de Cristo, e ele leva para a eternidade a consciência, a identidade pessoal dele, que faz com que nós possamos dizer, eu estarei no céu com Cristo. Por quê? Eu só posso dizer isso se a minha identidade pessoal me acompanha para a eternidade. Porque se a minha identidade pessoal não me acompanhar para a eternidade, não vou ser mais eu. Vai ser um outro ser. Então, para que seja eu mesmo na eternidade com Cristo, a minha identidade tem que estar lá também. Então, o Valtair estará lá, o Israel estará lá, os nossos crentes, queridos irmãos que partiram, já estão lá com Cristo, desencarnados, porque os corpos estão já em cemitérios, os nossos queridos que partiram, né, estão lá em espírito, né? A parte material deles ficou para cá. Eles estão lá parcialmente. Eles estão lá de forma incompleta. É por isso que o Paulo, quando falava deste assunto, ele se mostrava angustiado, porque imaginar uma eternidade sem corpo desencarnado, né, era imaginar uma eternidade incompleta, porque Deus não nos criou para este estado de viver somente em espírito. Então, eu carrego a minha identidade para lá, e ao carregar a minha identidade para lá, Israel, a minha identidade, eu carrego minhas memórias também. As minhas memórias vão comigo, porque se a minha identidade está lá preservada pessoalmente, a minha memória também tem que estar lá preservada. Eu não posso imaginar estar no céu e Deus apagar a minha memória, porque a minha memória está ligada à minha identidade, meus irmãos, é assim que funciona. Se você pensar com um pouco mais de calma nesse aspecto, você é um conjunto de vivências. O que eu constituo como identidade, como pessoa, é um conjunto de vivências. E se Deus apagasse as suas vivências no momento em que você vai para o céu, você já não seria mais você. É assim que nós estaremos lá, com nossas identidades preservadas e nossas memórias preservadas. Memória preservada. Eu vou lembrar quem eu sou. Eu vou lembrar o que eu vivi. E nesse momento, quem está me ouvindo pode de repente se perguntar, mas se você vai se lembrar quem você é e quem você viveu, você vai se entristecer no céu, você vai ficar triste no céu. Eu devo agora dizer para vocês que Deus tem um plano para isso. E o plano que Deus tem para o meu espírito
é semelhante ao plano que ele tem para o meu corpo. O texto bíblico diz que quando Cristo voltar, os corpos serão restaurados, glorificados. E eu posso imaginar que, nesse caso, essa expressão significa corpos sem defeito, sem mácula, sem imperfeição, sem cicatriz, né? Corpos reconstituídos, né? Corpos curados. A palavra restaurar aqui cabe bem nesse contexto, né? Para a memória, a mesma coisa. Se Deus pode curar meu corpo, se Deus pode restaurar meu corpo, por que Ele não pode curar minhas memórias? Por que Ele não pode curar minhas lembranças? Por que Ele não pode curar minhas dores? Para que eu continue lembrando delas, mas sem senti-las. E eu gosto de ilustrar isso, Israel, com uma imagem que eu carrego no meu corpo. Quando eu era muito criança, meus avós moravam na roça, e aí eu ia para lá para poder brincar lá na roça com os meus avós, né? Eu e meu primo corríamos pelo pasto, brincando como crianças na beira do pasto, dentro do pasto, para lá e para cá, e de repente, numa dessas oportunidades, um boi nos avistou e disparou atrás de nós. Então, duas crianças viram o boi e saíram correndo na direção da cerca para fugir do boi. O boi corre, as crianças correm, as crianças e o boi. É aquela imagem que qualquer pessoa pode lembrar passando aí pelo interior, vendo os pastos, os bois e as crianças. E aí, de repente, o arame farpado na nossa frente e o boi atrás. O que você faz numa hora dessa, Israel? Você enfrenta o arame farpado, é melhor o arame do que o boi, não é? Então, as crianças fizeram o quê? Eu e meu primo mergulhamos debaixo do arame farpado para sair do lado de lá. E saímos. Mas um pedaço de minhas costas ficaram no arame, Israel. O arame cortou um pedaço das costas, fez um arranhão lá, né? Fez um arranhão nas costas daquela criança. Eu cheguei lá na casa da minha avó, chorando, as costas sangrando, e ela, depois de dar algumas chineladas, ela curou, ela passou aqueles negócios que as avós fazem nas costas de crianças na roça, limpou, passou lá um unguento qualquer. Chinelada teve também, né? Chinelada teve. E aí, após aquilo, as dores continuaram, mas com o tempo a dor parou, a dor desapareceu, passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, já se vão aí mais de 4 décadas isso, Israel. Eu ainda carrego a cicatriz do arame farpado nas costas, mas eu não sinto mais dor nenhuma. A cicatriz está lá. Eu passo a mão e ainda consigo sentir, né, o lugar onde o arame passou. Mas dor não tem mais. Por quê? Porque não dói, meu irmão. Você pode lembrar das coisas sem sentir dor. Então eu uso essa analogia para dizer para você que você pode ser você mesmo, com suas lembranças, com suas memórias, com suas vivências, do lado de Cristo, na eternidade, com essas coisas todas preservadas, sem sentir uma dor sequer. Lembrando de cada coisa que você viveu aqui, sem sentir dor. Mas é impossível para nós, mas para Deus não é. Aquelas lembranças dolorosas que você tem, Deus vai curá-las, Deus vai tratá-las, Deus vai curar suas memórias. Eu vou repetir isso aqui com calma para você entender. Deus vai curar suas memórias. E assim você vai chegar lá com elas, não desmemoriado, não apagado, porque você lá no céu, desmemoriado, apagado, não vai ser você, vai ser uma outra pessoa. Você vai estar no céu com memória, e assim, com memória, você vai encontrar o seu ente querido no céu. Olha que coisa linda, Israel. É assim que você vai encontrar o seu ente querido no céu, porque você vai ter suas memórias preservadas, né? As memórias vão com você para lá. Aí eu quero dar um passo a mais, Israel. Estou construindo, né, uma casinha aqui. Um passo a mais agora é o seguinte: mas as pessoas morrem em fases diferentes da vida. Você tem aquela que morreu numa certa idade mais avançada, 94 anos, tem alguns que chegam até 100 e poucos anos, né? Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto e uma das pessoas mais longevas do Brasil, curiosamente, é um vaqueiro do Piauí, morreu com 114 anos. Exatamente, 114 anos. Um vaqueiro lá do interior do Piauí, né? Teve uma reportagem sobre esse assunto em algum lugar. Pois bem, é evidente que pessoas que chegam nessa idade já chegam carcomidos pelo tempo. Os corpos já estão cansados, alguns já não levantam da cama. Ou seja, nossos corpos, já acabei de falar isso, nossos corpos eles vão perdendo, né, massa,
qualidade de musculatura, enquanto nós andamos para lá e para cá, e chegamos no fim da vida, né, envelhecidos. Alguns perdem o cabelo, como o meu querido pastor Israel, né? Outros não perdem tanto, mas nós vamos perdendo partes do nosso corpo enquanto a gente caminha por aqui. Então, vamos encontrar nossos entes queridos lá envelhecidos? O corpo, ou a memória destes lá, né? Pensando que o corpo ficou por aqui. Estou falando ainda na fase não corpórea. Estes que estarão lá, estarão com que imagem para você encontrar o seu ente querido lá? Se seu ente morreu com 100 anos, com que imagem você vai encontrá-lo lá? E desta maneira, como você vai reconhecê-lo lá? Que é o X da questão. E vou agora dar sequência à minha reflexão, pensando na criança. Não faz tanto tempo assim, precisei sepultar uma criança, um bebezinho, lá na igreja que eu pastoreava, né? Quando eu pastoreei São Gonçalo, precisei sepultar uma criança, um bebê, com 2 ou 3 meses de vida. Né? Um bebê com 2 ou 3 meses de vida, certamente, né? Coisinha pequenininha, certo? Mas eu falei para os pais, à luz dos textos bíblicos, que eles iriam encontrar-se com o seu filho novamente na eternidade e que iriam reconhecê-lo. Agora, como é que eles vão encontrar o ente querido na eternidade? Bebê? Por quê? Porque morreu o bebê e está lá bebê? Você imagina o céu com berçário, com anjos cuidando de crianças para que elas cresçam no céu? Se a eternidade não tem passagem do tempo, se não tem passagem do tempo, não tem crescimento. Então, se você imagina um bebê no céu, vai ser bebê pela eternidade. Se você imagina um ancião no céu, vai ser ancião pela eternidade. Então, a imagem da eternidade não pode ser a imagem do bebê ou a imagem do ancião, tem que ser outra. Tem que ser outra, não pode ser. Você não vai chegar lá e vai encontrar o seu bebezinho. E não vai chegar lá e vai encontrar o seu pai ancião, andando de muleta. Por quê? Porque essas imagens são imagens terrenas. A eternidade tem uma outra imagem para nós. E aí eu dou sequência agora para associar essa minha fala com o corpo da ressurreição, porque isso vai me ajudar a explicar como você vai encontrar o seu ente lá na eternidade. O corpo da ressurreição, que a professora Celeste perguntou na semana passada. O corpo da ressurreição. Quando eu falo de ressurreição dos mortos, Israel, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando num ser que foi criado por Deus com dupla natureza, corpo e espírito. Estou pensando num ser que tem uma identidade dada por Deus, e Deus deu essa identidade que nós vamos carregar para a eternidade, pela eternidade, ou seja, essa identidade está conosco na eternidade, vai estar conosco na eternidade. Estamos pensando que, no fim dos tempos, nós teremos nossos corpos e espíritos somados mais uma vez, para que, completos de novo, vivamos com Deus na Nova Jerusalém, pela eternidade. Então, eu aqui preciso voltar à questão do corpo, o corpo da ressurreição. Aquilo que eu disse agora sobre a criancinha e o idoso tem a ver com o corpo também. Porque esse corpo da ressurreição não vai ressuscitar faltando um pedaço. Não vai ressuscitar numa fase imperfeita e incompleta. Se faleceu criança, não imaginemos que ele ressuscita criança. Se faleceu idoso com 100 anos, já com uma muleta, não ressuscita andando de muleta. E aí nós temos que lembrar, então, do estágio do corpo da ressurreição. E agora você vai perceber que vai fazer sentido o que eu estou argumentando com você aqui. Que o estágio do corpo da ressurreição é o estágio do corpo de Adão antes do pecado. E o estágio do corpo de Cristo após a Páscoa, após a ressurreição de Cristo. Aquele corpo de Cristo após a ressurreição é o corpo da ressurreição, é o corpo protótipo do nosso corpo, pós final dos tempos, ressurreição dos mortos lá no fim. Aquele corpo ali é chamado de segundo Adão pelo Paulo. É um corpo pleno, é um corpo restaurado. Ele estava, inclusive, diferente um pouco, porque a Maria olhou para ele, será que é Jesus mesmo? Depois ele abriu a boca, é Jesus sim. Porque ele não estava encurvado, não estava machucado, ele estava pleno, como ele deveria ser, no projeto de corpo que Deus entregou para ele. E o de Adão antes do pecado, igualmente. Então, qual é a imagem do corpo perfeito? O corpo da ressurreição. Adão antes do pecado.
e Jesus após a ressurreição. Né? Aí podemos imaginar, então, uma certa idade. E esta idade, a idade da ressurreição, poderíamos apontar para a idade de Jesus após a ressurreição. Seria uma elucubração nossa aqui, né? Porque o texto não diz qual é a idade com que Adão foi criado. Possivelmente não foi criado bebê para crescer no Éden, já foi criado inteiro, pleno. A idade da maturidade. Eu estou pensando no ápice do corpo. Estou pensando no ápice da mente. Estou pensando no ápice das nossas emoções. Me acompanhe aqui. Há uma certa idade que nós atingimos nosso ápice, de forma física. Há um certo momento em que atingimos o ápice de nossa capacidade intelectual. Há um certo momento em que atingimos o ápice de nossas emoções. Quando é que isto se dá? Em algum momento aí, na casa dos 20, 30, sei lá. Estou chutando aqui, Israel. Não temos datas exatas para isso, nem respostas exatas no campo da medicina para essa pergunta. Mas não é bebê e nem um ancião de 100. Né? Se você me força a responder essa pergunta, eu diria na casa dos 20 a 30. Se eu sou obrigado a responder, eu diria que é na casa dos 20 a 30. Que é quando nós atingimos o nosso ápice. O nosso ápice em termos de maturidade. Maturidade física, maturidade espiritual, maturidade intelectual, maturidade emocional. Né? Em algum momento depois, a gente pode começar a declinar. E, nesse sentido, a pergunta que alguém me fez é: eu vou reconhecer o meu ente querido no céu? Vai. Né? Mas não vai reconhecer bebê. Vai reconhecer no projeto de Deus para ele no ápice da maturidade dele. E o ancião no ápice da maturidade dele. Né? Então, você vai encontrar o seu pai como ele estaria com os seus 20 a 30 anos, e nesse caso aqui, não force essas minhas palavras, estou apenas usando uma imagem para vocês. Tá? Você vai encontrar o seu filho como ele estaria com 20 a 30 anos. É apenas uma imagem para dizer como os nossos entes queridos estarão na eternidade. Né? Porque o céu não tem uma espécie de casa geriátrica para cuidar de anciãos, e também não tem berçário para cuidar de bebês. Porque o céu é o espaço da plenitude e da perfeição. Como nós estaremos lá perfeitos e plenos? Essa é a minha resposta para a pergunta da irmã de semana passada, meu querido Israel. Valtair, qual era mesmo o seu assunto para hoje? Pode recolhê-lo, porque temos perguntas aqui, temos que tratar delas. Então, primeiramente, o Alexandre Lopes nos traz um texto bíblico e o pastor José Maurício também nos traz um texto bíblico. Então, o Alexandre lembra o texto bíblico de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E o pastor José Maurício lembra Apocalipse 21:4, que vou também pegar aqui na minha Bíblia e ler para nosso enlevo. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora, então, outros comentários. Talvez eu não consiga captar todos, mas os comentários, porque vão saindo aqui da tela. Mas Maria Celeste disse, isso foi da semana anterior, vamos só nos concentrar nos de hoje, então, para que fique mais claro. Então, Alexandre disse que o livro de Eclesiastes narra que na morte todo espírito volta a Deus. A Marília Lira diz que incrível, milagre da salvação. Aí tem uma pergunta, Valtair, da Léa Nascimento. Devemos pensar que essa consciência pós-morte não tem começo? Léa, nós devemos imaginar que nós estaremos lá. Se nós estaremos lá, há uma continuidade entre este eu que diz e esse eu que viverá na eternidade. Se você imagina uma descontinuidade completa entre este eu que está aqui e um outro eu da eternidade, eu não estou trabalhando com textos que refletem uma continuidade. Eu não estaria acompanhando textos que refletem uma continuidade. Eu prefiro, então, imaginar
que há continuidade, pelo menos em certos termos, né, do que afirmar um início absoluto. Afirmar o início absoluto de uma nova consciência na eternidade é, ao mesmo tempo, afirmar o fim absoluto desta consciência aqui. E as palavras bíblicas a respeito de vida após a morte são no contrário disso. Veja o que Jesus falou para o ladrão na cruz. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Ou seja, para o sujeito estar com Cristo no paraíso, haveria uma certa continuidade entre aquele que está pendurado na cruz e o Jesus lá no paraíso. Então, eu não acredito e não consigo imaginar uma eternidade com uma descontinuidade absoluta, porque isso significa dizer que nós não teremos continuidade na eternidade. Serão outros seres, outras pessoas. Começo, em termos de uma nova vida, sim, é possível afirmar isso. Mas esta aqui vai para lá. Este eu aqui vai para lá. Então, há uma continuidade também. É um começo em termos. É o começo da vida após a morte. Como será também o começo da vida na Nova Jerusalém. Mas não será um começo em absoluto, como se tudo na nossa existência tivesse começado dali para frente. Pastor Valtair, comentário aqui da Maria Celeste: espírito restaurado na consciência de que, se estou lá, foi porque o perdão de Deus e sua graça me alcançam por completo. Não preciso mais olhar para o passado. Algumas perguntas foram formuladas e as próprias pessoas já disseram que se sentiram respondidas. Mas o Rubens da Minelli, de Campinas: se eu estarei lúcido depois da morte, será que assistirei uma espécie de videotape desde meu nascimento, relatando minha trajetória na Terra? Ô, Rubens, não precisa de videotape, não, meu irmão. Nós carregamos essas memórias, né? Mesmo que em algum momento elas nos escapem por causa de falha da própria memória, né? Mas está lá, Rubens, nós temos aqui guardado uma quantidade enorme de informações que, mesmo que eu tenha dificuldade de buscá-las, de acessá-las, elas ainda estão aqui. E nós podemos, por exemplo, ilustrar isso com pessoas que precisam de ajuda para lembrar de coisas. Está lá na cabeça dela, né? Mas ela precisa de ajuda para lembrar. Então, nesse assunto, não precisa de videotape, não, para narrar a nossa vida. Está aqui. Eu vou lembrar disso tudo com tranquilidade assim que as minhas memórias forem restauradas. Assim que Deus curar minhas memórias, lembrarei de tudo que eu vivi. Não vou precisar de videotape, não. O seu som, Israel, eu não estou ouvindo você agora. Assim, A Leia diz: gosto de pensar que Deus cura minhas memórias. Não gosto de escatologia que não responde às minhas indagações. Estou com você, Leia, é isso mesmo. Bem, temos aqui outros comentários. A Leia escreve: quando as cordas se rompem, nossos espíritos retornam felizes e distantes das agruras da vida ao nosso Deus. Quero estar bem nas mãos de Deus. É isso aí, Leia. Todos nós aí. Tem uma outra afirmativa de natureza soteriológica. Não vamos responder hoje porque seria uma outra questão. Entendi. Eu queria meus pais comigo. Tenho ainda mais motivos. Assim, se eu queria meus pais comigo, tenho ainda mais motivos para ter esperança de eles se salvarem. Eu quero a salvação deles também, não só a minha. Eu gosto de dizer o seguinte: nós, Valtair, temos uma certa tendência a imaginar que a salvação é pela moralidade, não pela graça. E com isso, nós tendemos a controlar quem é salvo, quem não é salvo. Você usou a imagem aí do ladrão na cruz, e ela é muito rica. Imagine, vamos colocar nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Imaginemos que o ladrão na cruz é seu irmão carnal. Você conhece, irmão de sangue. E você conhece a vida do seu irmão.
Você é salvo e ele é ladrão. Bem, aí você vai para o céu. Aí você encontra o seu irmão, opa, tem alguma coisa errada aí. Não, o errado é que você não sabia que no último segundo da vida ele disse: lembra de mim quando estiveres no paraíso. Eu acho isso muito confortador. Nós não temos controle sobre quem será salvo. Nós temos uma certeza para nós. Mas afirmar que este ou aquele não será salvo é algo que está fora do nosso controle. Porque não sabemos, de novo, à luz da experiência da Dona Cruz, todos os passos que essas pessoas deram, seja no hospital ou em alguma outra situação. Certo, Valtair? Está correto, Israel. Nós não podemos afirmar a salvação ou a perdição de uma pessoa porque nós não estamos na mente delas nesse momento final de vida. Quando você encontra uma pessoa no hospital e ela não consegue, por exemplo, falar, está de olhos fechados, você não sabe o que está acontecendo na mente dela, você não sabe o que o Espírito está fazendo ali dentro, você não entende esta obra. E Deus pode estar trabalhando ali naquela mente, naquela alma, mesmo que ela não consiga verbalizar nada. O Espírito está lá trabalhando. E é bom lembrar que aqui no Brasil, em especial, Israel, mesmo as pessoas que têm mais dificuldade com a igreja, elas certamente já ouviram o Evangelho, porque o Brasil, ele favorece isso, né? As pessoas passam na rua, encontram uma mensagem e tem uma pichação de muro, Jesus Cristo salva, tem um programa de rádio que ele passa sem querer e de repente ele ouve um pedaço, na televisão. Então essa pessoa tem uma série de memórias da mensagem na cabeça dela. Está lá no hospital, deitada lá, olhos fechados, não consegue mais falar nada, não consegue mais nem abrir o olho, mas o Espírito está lá naquele coração trabalhando. Quem é que pode negar a obra do Espírito nesta hora? Eu não posso. Eu acho que, nesse sentido, ele tem poder e autoridade para fazer o quebrantamento daquela vida no final. E eu não posso afirmar, então, nesse sentido, porque faltou uma ação ostensiva daquela pessoa, Israel, de que ela está perdida ou está salva. Valtair, essa pergunta da irmã Leda, uma criança também vai dar conta de seus erros e acertos? Leda, vamos sempre nos lembrar que estamos no território da graça de Deus. A salvação, portanto, não é uma questão de moralidade, embora inclua, mas é uma questão de graça. Então é importante termos em mente essa dimensão da consciência. Valtair, o Alexandre lembra 1 Coríntios 15, 50 a 58, quando o apóstolo Paulo afirma que a transformação do corruptível em incorruptível se dá na ressurreição. E ele também diz que isso vale para Jesus. Ele se tornou o pecado na cruz e ganhou o corpo glorificado na ressurreição. E a Leia comenta que Jesus ressuscitou compatível com a sua idade quando morreu. Só que a Elizabeth coloca um problema que eu não gostaria de lembrar de nada dessa vida. Mas, Elizabeth, o que você vai lembrar é, como diria o texto de Lamentações, é o que lhe dá esperança e alegria. Porque certamente, embora você possa ter muitas tristezas na vida, você tem alegrias também. Você vai lembrar das alegrias. Penso que isso nos ajuda a entender isso. Agora vamos a uma outra pergunta aqui da esperança. Essa eu nem ouso comentar, deixa por volta aí. Alguns estudiosos de determinados segmentos religiosos defendem que as pessoas que morrerem sem Cristo não irão para o fogo eterno, simplesmente deixarão de existir. Qual a sua visão a respeito disso? Valtair, inclusive, já comentou indiretamente isso quando falou na ideia de sono. E essa ideia que Lutero esposou, e tem um grande grupo denominacional como o dos adventistas esposam ainda hoje. Valtair disse que não está na palavra de Deus. Então, aqui o termo teológico é aniquilacionismo. Então, os salvos permanecerão para sempre e os perdidos, para usar esses dois termos, serão aniquilados de uma vez por todas, Valtair? Isso aí não é
bíblico. A Bíblia entende, esta é a afirmação bíblica, né, de que os perdidos terão consciência da perdição e viverão em estado de perdição pela eternidade. Não há aqui, num relato, por exemplo, como o de Apocalipse, que é um dos mais claros a respeito deste assunto, né, porque ele descreve estes fenômenos lá no final, quando ele fala sobre o lago de fogo. E aí é uma existência de perdição longe de Deus. Esta existência após a morte dos entes queridos, essa existência após a morte dos incrédulos, Israel, ela é também pela eternidade. Ela não termina no momento que eles morrem. Isso não é bíblico. Dá para dizer o seguinte, Israel, eu acho que essa imagem está nos nossos livros de sistemática até, tá? Que nós fomos criados por Deus para viver pela eternidade. Né? E enquanto estamos aqui andando para lá e para cá, nós fazemos a escolha de se queremos viver a eternidade com ele ou sem ele. Mas a eternidade ainda é o nosso destino. Né? Aqueles que escolhem viver a eternidade com Deus, ao morrer vão ficar com Cristo. Aqueles que não optam por esse caminho, ao morrer vão viver longe de Deus em perdição pela eternidade. Não há na Bíblia a expectativa do aniquilacionismo. Isso não é bíblico. Isso é fruto de uma perspectiva filosófica que se pergunta sobre o alcance da graça de Deus para com estes perdidos. Tá? E aí eles entendem que afirmar o aniquilacionismo é uma forma de promover a graça de Deus. Deus é gracioso o suficiente para acabar com eles e não deixá-los perdidos pela eternidade. Eu acho que isso não resolve o problema da graça de Deus e ainda cria problema para a visão de Deus, que é a visão bíblica. Gente, o carnaval começou aqui na minha rua, então não sei se está chegando um som aí, sabe que não é aqui de casa não, é de outro lugar. A esperança, então, acrescenta. Os mortos-vivos, segundo a Bíblia, não devem se comunicar. Porém, os mortos podem ter ciência do que está acontecendo na Terra, ou após a morte eles ficam completamente alheios de tudo aqui? Penso que essa pergunta é muito valiosa, porque todos os filmes, mesmo americanos, onde há um extrato protestante tão grande, meu pai lá em cima está vendo isso que estou vivendo, ele está... e toda a intercessão pelos santos, que é muito difundida em nosso meio, parte um pouco desse pressuposto, Valtair. Então, a minha resposta para esta pergunta... Mas antes, Valtair, só colocar aqui o comentário da Celeste, porque ele está afim. Não há na Terra... Não há terra capaz de sepultar o espírito imortal. Frase de um poeta do século XIX. É bíblica essa afirmação linda, professor Valtair. Aqui eu tiro meu som aqui para evitar qualquer ruído. Assim, a afirmação é bonita, Celeste. Bonita, sim, os espíritos são imortais, mas o local da morada do espírito vai depender de uma opção que ele faz em vida, tá? E aí, se ele não faz a opção apropriada de estar com Cristo pela eternidade, se ele não se rende a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele vai continuar eterno, espírito imortal, mas longe, 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 longe de Deus, tá? Então, eu acho que nesse caso aí, a frase é bonita, Celeste, em termos, tá? Com relação à questão dos mortos se comunicarem com os vivos, os textos bíblicos também negam essa possibilidade. Não há passagem na Bíblia que dê brecha para isso. Os textos, inclusive, rejeitam isto. Há uma parábola de Jesus que explicitamente diz, com uma clareza impressionante isso, né? A parábola do rico e Lázaro, quando o texto diz, eles têm as escrituras dos profetas, eles são suficientes. Então não precisa que ninguém volte para poder falar para eles. Então não é possível voltar, não é possível se comunicar, não é possível esse tipo de acompanhamento, não está no texto, tá? Os textos não deixam esta brecha, não. Os relatos que nós temos de pessoas na eternidade, aqueles que aparecem no Apocalipse em especial, todos eles destacam uma nova vida ali com Cristo, do lado do trono de Deus, cantando louvores, exaltando a obra de Cristo, mas não há nenhuma menção a ações dos seus conterrâneos na terra, ou a algo do tipo de intercessão, parecido com intercessão, Israel.
Então, a minha resposta para a pergunta da querida irmã que fez aqui, a esperança é: não há parâmetro bíblico para esse tipo de relacionamento entre vivos e mortos. Há, inclusive, um combate a isso nos textos por causa da ideia de cartomante que existia no tempo do Israel antigo. É só lembrar da passagem de Samuel, que foi consultar cartomante, e isso vai ilustrar claramente aqui o que eu estou dizendo. E voltamos ao tema da soteriologia, Valtair, com a questão da salvação universal, sem Cristo. É a pergunta do Bonavita, que eu acho valioso a gente comentar. E aqueles que, acho que é a última pergunta, penso eu, o nosso tempo acabou e você nem entrou no seu tema hoje, Valtair. E aqueles que tiveram uma existência moralmente correta e caridosa, mas não conheceram a mensagem de Cristo? Bonavita, as pessoas não são salvas porque tiveram existências moralmente bondosas e caridosas. Não é esse o caminho da salvação, tá? Então, nesse sentido, a palavra para você, nesse caso, é: por mais bondosas que elas sejam, a bondade não leva ninguém para o céu. Não é porque a pessoa é bondosa que ela vai para a eternidade. Isso não é elemento salvífico. A pessoa é íntegra moralmente. Ela pode ser íntegra moralmente a absurdo, mas isso não vai levá-la para o céu, porque não é uma integridade moral ou a integridade moral que leva as pessoas para o céu. Porque se fosse isso, seria obra do sujeito. Eu fui lá porque eu fui íntegro, eu fui lá porque eu fui muito bondoso. E obras não levam as pessoas para a eternidade. O que leva as pessoas para a eternidade é efetivamente a fé em Jesus Cristo. Está lá em Efésios, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não é dom de vós, porque se viesse de vocês, se viessem de nós poderíamos nos vangloriar disso, mas não vem de nós, vem de Deus, pela graça e pela fé. Volta aí, essa pergunta da esperança é uma provocação. Deus, na sua infinita sabedoria, pode alterar o que sabemos do Apocalipse? A esperança. Esse pode aí realmente não me deixa nenhuma alternativa, senão, sim, ele pode, porque ele pode fazer o que ele quiser fazer, esperança. Eu não posso negar nenhuma possibilidade para Deus. Mas, vou colocar um mas aqui, como o texto bíblico é palavra de Deus, é ele quem diz, e não há, nesse caso aqui, porque questionar a palavra divina, porque duvidar da autenticidade do texto bíblico, eu não sei o que nos levaria, por exemplo, aí, a um tipo de mudança na perspectiva de volta de Jesus, por exemplo. Vamos pensar aqui, para colocar de forma mais concreta, esperança. Podemos alterar o que sabemos de Apocalipse? O Apocalipse fala que Cristo vai voltar. Aí Deus decide: não vai voltar mais, não. Não vai, não. Agora eu vou trabalhar de outro jeito. Cada pessoa que morre já está aqui com Cristo, comigo. Ele não precisa voltar mais. É isso, esperança, que você está argumentando quando diz que ele pode alterar o Apocalipse? Eu acho que não. O que ele disse está dito, ele vai fazer o que ele disse. E, neste sentido, nós podemos até mudar de ideia a respeito do Apocalipse, porque aprendemos alguma coisa, porque nos desenvolvemos no conhecimento, porque estudamos mais, porque lemos mais, porque Deus nos ajudou por iluminação a entender um texto melhor. Nós podemos crescer no conhecimento do Apocalipse. Agora, Deus mudar o Apocalipse, eu creio que ele não vai mudar, não, esperança. Por quê? Porque é ele que o declarou. Volta aí. Começaram a pipocar aqui algumas perguntas, mas nós vamos ser agora 10 segundos, né? Olha que pergunta interessante da Sueli aqui. O que faremos na eternidade além de louvar ao Senhor? Isso aqui é mais alguma coisa, Sueli? Além de adorar a Deus? Oh, Jesus. Olha só, o texto bíblico fala de experiências como a viver em jardim. Lembra do texto da Nova Jerusalém? Tem um jardim lá, tem um rio lá. Então, há algumas imagens no texto que pode, de repente, implicar em algum tipo de vivência outra que não seja o louvor e adoração. Mas só louvor e adoração já é uma coisa linda e maravilhosa, Sueli. Tá? Mas aqui eu posso imaginar o seguinte com você: uma eternidade de relacionamento com o outro, de interação com o próximo. Isso tudo, né? Sem falha, sem erro, sem pecado. Que coisa linda. Tem muita coisa para fazer no céu, Sueli. Bem, nós temos que terminar aqui. Começaram outras perguntas e aí não acaba. Nós temos que parar
E, Valtair, qual era o mesmo tema de hoje? Você pode só para fins Posso de sim. memória, de Eu lembrança? posso. Eu iria trabalhar hoje com os queridos irmãos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala sobre alguns elementos que postergaram a vinda de Jesus, entre eles o filho da iniquidade, o homem da apostasia, o anticristo. Valtair, muitíssimo obrigado. E aqui nós, então, encerramos.